Olá, companheiros e companheiras, bem-vindo ao nosso treinamento do ABC do Rotaract. E antes da gente falar do Rotaract em si, é importante a gente entender que a gente faz parte de algo muito maior, né? Que é a nossa família rotária. Ela é composta pelo Rotary, pelo Interact e pelo Rotaract. O Rotary é o coração dessa grande rede, né? Uma organização internacional que existe desde 1905, que reúne líderes, profissionais e principalmente a comunidade que se dedica ao voluntariado e aos projetos de impacto global. O Interact, por sua vez, envolve jovens de 12 a 18 anos que aprendem sobre liderança, trabalham em equipe, através do serviço à comunidade. E a gente, atuantes desde os 18 anos, que conecta esse lado da juventude com propósito e principalmente com muita ação. E aí o nosso papel é transformar ideias em impactos, né? Local ou internamente, sempre promovendo a paz, a liderança e o serviço. A gente faz parte da mesma corrente, no final das contas, né? Essa corrente do bem que começa no Rotary e se renova a cada nova geração da nossa família rotária. Agora que a gente entendeu um pouco sobre o que é o Rotaract, onde o Rotaract se encaixa, a gente vai conhecer um pouco como ele se organiza, né? Todo o Rotaract ele faz parte de um distrito, que é uma divisão geográfica criada, né, pelo Rotary Internacional para facilitar a gestão e o suporte dos clubes. No nosso caso, né, a gente pertence ao distrito 4521, que abrange, né, boa parte de Minas Gerais e reúne dezenas de clubes, né, comprometidos com o mesmo propósito no final das contas. E aí, dentro dos distritos, ainda, nós temos ainda as divisões por áreas, que elas são coordenadas por representantes distritais de área, que a gente intitula dessa forma, que servem para fortalecer a comunicação e integração entre os clubes. Todo clube ele tem a sua organização interna, né, com base em um estatuto, com base num regimento interno que orientam o funcionamento desse clube, né? Todas essas informações que a gente tem referente à organização interna de um clube, ela pode ser encontrada tanto na plataforma oficial do Rotary, que é essa linkada abaixo, e também no portal da Rotaract Brasil. É, Essa estrutura, né, garante que todo clube vai ter autonomia, mas que ele nunca esteja sozinho. É sempre com a ideia de que nós estamos conectados a uma rede global do Rotary, né? E aí todo clube também tem seus símbolos e funções que representam a nossa identidade e organização de certo modo. Os principais símbolos dentro do Rotaract, no Rotary ou no Interact, vão ser sempre o PIN, a bandeira, o pavilhão nacional, que é a nossa bandeira nacional propriamente dita, e o sino. O PIN, ele nos identifica, né, de certo modo, como membros ativos e comprometidos. É um distintivo, né, que diferencia a nossa posição perante a sociedade. O sino, ele também vem para marcar o início e encerramento de reuniões, ou então de momentos solenes, que a gente chama dentro da família rotária. É um gesto simbólico, né, de respeito à nossa tradição, o uso desses símbolos de certo modo. A gente utiliza eles até em eventos e assim por diante. Agora falando um pouco sobre a estrutura interna, né, dos clubes. O clube ele é liderado pelo conselho diretor, né, que é formado pelo presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro e protocolo. Cada um tem seu papel específico, né? Desde representar o clube, como é o caso do presidente, do vice-presidente, até cuidar das finanças, como é a situação do tesoureiro. O presidente também fica responsável pela condução das reuniões. É extremamente importante trabalhar com isso também. E além desses cargos de conselho, nós temos os cargos de comissões, que vêm para dividir esse trabalho por áreas estratégicas, né? Nós temos atração e engajamento, que lida com a parte de engajar os associados atuais, mas ao mesmo tempo lidar com projetos que são voltados a novos
potenciais associados. Nós temos os serviços profissionais que oferecem capacitação para a comunidade, para até mesmo elas buscarem sua própria subsistência de alguma forma. A gente pode falar de produção de currículo, curso de informática, produção de artesanato e assim por diante. A imagem pública que faz parte da nossa propagação, né, do que a gente quer passar em rede social, em jornal, em revista, para as pessoas de fora da nossa organização principalmente. Projetos internacionais que lidam com outros países propriamente dita, então a gente tem essa possibilidade de trabalhar com diferentes culturas dentro dessa comissão. E a Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão, a mais nova comissão inserida pelo Rotary Internacional, que lida sobre as questões de diversidade, é, das diversas formas diferentes, seja de etnia, seja de orientação sexual, uh, N questões. E essas comissões, elas são o motor do clube, né, onde tudo de fato acontece. Todo rotaractiano ele pode e deve engajar nelas, né, nessas comissões, para fortalecer a vivência dentro desse movimento que a gente faz de uma forma extremamente bonita para a nossa comunidade. E além do conselho e das comissões, o Rotaract conta com outras funções que também são importantes. O Past President não é uma função reconhecida formalmente, mas é a posição de atuar como mentor de um novo presidente, né? Compartilhando experiências, garantindo a continuidade aos projetos. A gente também tem os membros honorários, que são pessoas reconhecidas por seu apoio e suas contribuições, mesmo que não estejam participando ativamente mais do clube. Nós temos os padrinhos e as madrinhas, que ajudam a integrar os novos associados, de certo modo, é um acompanhamento mais próximo. Então, uma pessoa que convida outra pro clube, essa pessoa, se eventualmente se associar, vai ter você como padrinho ou madrinha e assim por diante. Nós temos os alumni. Alumni são todos os membros de outros programas relacionados ao Rotary. Nós temos o intercâmbio de jovens também. E principalmente a função de associado. A função de associado no clube, ela é uma das mais importantes. Sem o associado ao clube, nós não temos como estruturar comissões e muito menos montar um conselho diretor propriamente dita. Outro ponto fundamental da nossa vivência são os eventos rotaractianos que a gente tem, os eventos de Rotaract, que vêm justamente para fortalecer essa rede que a gente tem, essa conexão que a gente tem, é onde a gente faz a formação com líderes e formação de novos líderes. Dentre esses eventos, nós temos em destaque aqui a CONARC, que é a Conferência Nacional de Rotaract Clubs. Nós temos o EMIRC, que é o Encontro Mineiro de Rotaract Clubs. A CODIRC, que é a Conferência Distrital de Rotaract Clubs. E nós temos a ADIRC como evento principal também, que é a Assembleia Distrital de Rotaract Clubs. Nós temos também os fóruns de área, que são eventos mais voltados para a integração, geralmente conduzidos pelos representantes distritais de áreas que eu citei lá no começo. Todos esses eventos, eles são oportunidades de aprendizado para a gente, né? Reconhecimento também e amizade. Momentos onde a gente percebe o verdadeiro tamanho do Rotaract e da nossa missão. A CONARC, por exemplo, sendo a conferência nacional, ela premia os distritos que fizeram atividades voltadas para a comunidade, atividades voltadas para os próprios rotaractianos no ambiente profissional. É um evento de escala maior comparado aos que a gente tem a nível distrital. O EMIR, que é o Encontro Mineiro de Rotaract Clubs, onde a gente tem contato com os outros distritos, como eu expliquei, né? A nossa divisão, ela pega uma parte de Minas, então em Minas nós temos mais outros 4 distritos que fazem parte do, do Colégio Mineiro, né, de Rotaract. E a gente tem esse evento sensacional também. Nós temos a Conferência Distrital, que é um marco extremamente importante de encerramento da gestão, né, das gestões de propriamente dito, onde a gente tem o reconhecimento dos trabalhos produzidos pelos clubes e assim por diante.
E além disso, nós temos outros eventos que são de Rotary, mas a gente tem o livre acesso, a gente tem a oportunidade de ir aprender também, que são as conferências distritais de Rotary. Se assemelha muito à nossa conferência distrital de Rotaract, mas ela é produzida pelo nosso governador do distrito. Nós temos o Instituto Rotary, é onde é feito o treinamento do representante distrital de Rotaract, lá onde ele busca essa capacitação para liderar o distrito durante um ano rotário. E nós temos também a Convenção Internacional do Rotary Internacional. É, essa convenção, todo ano, ela acontece em um país específico e é um evento internacional, né? Ou seja, reúne todos os distritos do mundo, todos os Rotaracts do mundo, Interacts. É um pouco distante da realidade da maioria dos Rotaractianos, mas é uma oportunidade incrível também para que a gente busque capacitação com nomes fenomenais que a gente também tem dentro do Rotary. Por fim, o Rotaract também reconhece os esforços e o impacto de todos os membros, né? Nós temos três tipos de honrarias que a gente mais comenta dentro do Rotaract. A primeira delas é o que carrega o nome do nosso fundador, que é a insígnia do companheiro Paul Harris, e ela é uma das maiores honrarias, né, concedidas a quem contribui financeiramente para a Fundação Rotária. Então, para você ser considerado um companheiro Paul Harris, você tem que ter doado no mínimo $1.000 rotários para a Fundação Rotária. E aí você recebe esse PIN, né, essa honraria muito bonita e muito nobre, né, esse recebimento. Nós também temos o prêmio Bilbo Gardner, que reconhece o trabalho dos Rotaractianos que se destacam de alguma forma. É a maior honraria da Rotaract Brasil concedida a Rotaractianos dos distritos. Então, você ser um companheiro Bilbo Gardner é extremamente honroso, né? É uma grande honra ser considerado um companheiro Bilbo Gardner. E nós também temos o prêmio de Armando de Arruda Pereira. O Armando de Arruda Pereira foi o primeiro presidente do Rotary Internacional brasileiro que nós temos. E ele destaca o empenho dos rotarianos em prol do Rotaract. Então, um rotariano receber o prêmio, né, a honraria de Armando de Arruda Pereira, é a maior honraria que o Rotaract pode conceder a algum rotariano. O companheiro Bilbo Garden, uma curiosidade, ele foi o primeiro presidente de um Rotaract Clube no mundo. Então, por isso carrega esse nome importante. E aí, esses reconhecimentos mostram que nosso trabalho é valorizado e inspiram outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, certo? Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Pedro Casita, sou o representante distrital de Rotaract do Distrito 4521. Foi muito legal compartilhar esse momento com vocês. Espero que vocês tenham uma visão sobre o que é um pouquinho a nossa família rotária de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida. Tá bom? Muito obrigado e até mais.